Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o ensinamento da liturgia hoje é muito prático. É simplesmente nos exigir a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as situações, acima de todas as condições. É preciso amar mais a Deus do que ao dinheiro. Essa máxima e esse ensinamento de nosso Senhor aqui na Divina Liturgia não quer dizer que de modo algum os homens não precisem do recurso, do dinheiro, do numerário, do capital para viver. É claro que precisam. Inclusive a igreja também precisa. Mas não pode ser a busca exacerbada pelo dinheiro aquilo que vai mover as nossas vidas, aquilo que vai de verdade ser a razão do nosso viver. Hoje em dia, o dinheiro ocupa um lugar de centralidade na vida das pessoas, e não pode ser assim. É preciso que nós entendamos que o dinheiro está a nosso serviço, e não nós homens ao serviço do dinheiro. Sonhar, lutar para conseguir as coisas, trabalhar digno e honestamente para conseguir viver bem, isso não é pecado. Agora, colocar sempre essa busca louca pelo dinheiro acima do amor a Deus é pecado. Por exemplo, quem pode não trabalhar no domingo e trabalha simplesmente por causa do dinheiro, está pecando. Por que eu digo quem pode? Porque, por exemplo, a pessoa trabalha por conta própria, e se ela trabalha justamente no momento de participar da Santa Missa, da Santa Eucaristia, é pecado, que é diferente de um empregado, que depende da norma do outro para se manter. Se o outro exige que o outro trabalhe na hora da Santa Missa, para que o outro não observe o preceito de amar a Deus sobre todas as coisas, o pecado está nas costas dele, e não daquele que trabalhou, porque foi obrigado a trabalhar. Para nós católicos, é importante que nós tenhamos muita clareza disso aqui. O dinheiro é importante, mas não é mais importante que Deus. E isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas. Por quê? Porque o grande prêmio que nós haveremos de ganhar é a Deus, e não o dinheiro. O dinheiro diante de Deus é esterco, não tem poder nenhum. O dinheiro diante de Deus não é nada. Essa semana, pensando nisso daqui, eu fazia uma postagem nas redes sociais de uma coisa que eu gosto muito de dizer. Encontrei e coloquei: quando a gente morrer, não teremos direito a nada, e até a roupa que o nosso corpo vai ser outra alguém que vai escolher. Então, por que nós temos que entender isso aqui com muita dignidade? Porque o dinheiro é fundamental para a nossa vida. Ninguém consegue viver nos dias de hoje sem dinheiro, mas não é o mais importante das nossas vidas. O amor ao dinheiro não pode estar, sob hipótese alguma, acima do amor de Deus. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas são apegadas demais àquilo que têm, e são incapazes de ajudar aquele que precisa. São incapazes de ajudar a igreja na causa da evangelização. São incapazes de olhar a dignidade que o outro precisa, e passa por mim também. Se vocês param para observar uma coisa, Deus, em momento algum,
Ele determinou: esse vai ser rico e muito vai ter, esse vai ser pobre e nada vai ter. Não. Ele deixou tudo para todos, para que o homem vivesse bem. Então, aquele que pouco tem que trabalhar para viver bem. Aquele que muito tem que trabalhar para viver bem e ter o coração aberto e dócil a ajudar a quem não tem. A ajudar aquele que precisa. Quando eu digo ajudar aqui, não passa só por uma questão paternalista de, por exemplo, dar o pão a quem não tem. Essa é uma ajuda imediata. Mas passa também por uma ajuda remota, de querer de verdade fazer com que o outro perceba que não é só ganhar o pão, mas é ter a capacidade dele mesmo crescer e mudar de vida. É ajudar o outro. Muitas vezes eu me questiono assim, porque muitas vezes também já fiz isso ao longo da minha vida. Mas como seria importante se no nosso país uma pessoa rica adotasse um jovem em condições simples para pagar uma faculdade, para investir nessa pessoa. Uma pessoa, se um rico fizesse isso com uma pessoa mais pobre, nós já teríamos uma grande mudança social. Como seria importante se, por exemplo, um grande artista desse aí, que ganha milhões de reais numa noite só, dissesse assim: a cada mês eu vou tirar a renda de um grande show para investir em moradia para os pobres. Nós teríamos outra realidade no nosso país. Como seria importante se as pessoas entendessem que devem ter o dinheiro não só para viver bem, mas para servir bem também o outro, para ajudar também o outro, para de verdade zelar do outro que é sagrado também. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é uma pena que muitas pessoas muitas vezes também se acomodam a viver esperando dos outros. Isso aqui está totalmente errado, também não é digno, não é justo, não é santo. É preciso que cada um busque bem se manter e os outros busquem ajudar a bem viver a quem pouco tem. Por quê? Porque o outro merece? Não. Porque eu preciso ser caridoso, viver o Evangelho, ajudar aquele que precisa, para que cresça, para que creia que o Senhor, o bom Deus, de verdade, é o nosso norte e a razão do nosso existir. Por esses dias eu estava pensando uma coisa muito interessante. Se vocês param para ver a história dos santos, a grande maioria dos santos da Igreja Católica tiveram a honra de subirem aos altares e serem proclamados santos pela Igreja, pela caridade com que viviam, o zelo para com o outro, o cuidado para com o outro, o amor para com o outro, dispensado não só com atenção, mas também com aquilo que muitos tinham, ou que também pouco tinha, mas que se colocavam à disposição do outro, para bem amar. Quando o Senhor, o bom Deus, aqui diz assim, no trecho santo do Evangelho: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, o Senhor está deixando muito claro aqui, que é preciso termos uma avareza para alcançarmos o céu, ou seja, um desejo ardente, apaixonado, colérico de alcançar o céu. E com esse desejo, nós temos a capacidade de ajudar o outro, de sermos altruístas com o outro. É claro
que a caridade principal é a gente formar quem pode formar os outros, é a gente ajudar quem depois pode ajudar os outros. E não existe caridade maior do que essa. Ajudar quem pode ajudar, ou seja, ser um multiplicador de corações bons para fazer a bondade no mundo acontecer. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude todos nós a tomarmos consciência que viemos a este mundo para servir a Deus, e servindo a Deus, alcançarmos o céu, colocando Ele como o centro das nossas vidas. Eu sempre pensei, falei isso por esses dias, e volto a falar assim. Um grande sonho que eu tinha na nossa paróquia era a gente implantar a terceira dimensão grandiosa do dízimo, que é justamente a caridade. Mas como poderíamos fazer uma caridade sistemática na nossa paróquia se não tínhamos estrutura nenhuma? Não tínhamos, nem na matriz, nem na grande maioria das comunidades, estrutura nenhuma para o culto divino, para a evangelização, para ajudar o próximo. Já temos hoje estrutura para o culto divino, já temos hoje estrutura para evangelizar. Estamos terminando essa parte, para partirmos para a terceira parte, que é justamente a implantação das pastorais sociais, do zelo, da mudança de vida, mostrando aos outros o viés social da igreja. Como poderíamos ofertar tudo isso, se nem estrutura nós tínhamos para oferecer um prato de sopa a ninguém? Vocês lembram, quando nós começamos a nossa história, não tínhamos nem onde lanchar no começo da nossa paróquia. Por quê? Porque simplesmente nada tinha sido preparado. Hoje, graças a Deus, nós já temos uma estrutura. Falta pouco, mas com a graça de Deus, logo logo, seja eu, seja outro, deve voltar a atenção para o viés social, para mostrar ao outro a atuação da Mãe Igreja, para levar o outro ao conhecimento de Cristo e assim entender que a igreja, através da sua doutrina social, olha a necessidade do pobre, olha a necessidade daquele que passa por dificuldades, olha a necessidade daquele que muito sofre, para que ele, recebendo a ajuda social da igreja, veja que o Senhor, o bom Deus, atua no mundo. Que nós possamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, de verdade partilharmos o pouco que tem, para multiplicar bons corações e ajudar aqueles que necessitam a descobrirem o reino de Deus e assim também chegarem ao céu. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces,